Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Vimos nas últimas aulas que, na maior parte da pré-história, as populações eram nômades. A partir do desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais, as comunidades se estabeleceram mais perto dos rios e se tornaram sedentárias. As cheias desses rios inundavam as terras próximas, fertilizando o solo, e suas águas permitiam irrigar as plantações. Por isso, as primeiras cidades se formaram perto das margens desses grandes rios por causa da importância da água, para a agricultura como via de transporte de pessoas e produtos. Em torno de grandes rios como o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, o Nilo, no Egito, e o Azul e o Amarelo, na China, foram surgindo essas civilizações que a gente vai falar a partir de hoje. Hoje nós falaremos um pouco sobre a Mesopotâmia. Mas falando um pouco mais sobre essas civilizações, a fixação dos grupos humanos em um único lugar possibilitou desenvolver conhecimentos que facilitaram a adaptação ao meio ambiente, como, por exemplo, podemos citar as técnicas de irrigação, de estocagem da produção agrícola, de construção de habitações mais resistentes, adequadas a longas permanências em um mesmo local. Assim, ao longo dos rios, foram surgindo esses povos. Alguns desses povos se transformaram em cidades, que por sua vez se expandiram formando reinos e impérios. Esses reinos e impérios antigos que se desenvolveram às margens dos rios e dependiam da construção de obras hidráulicas para a prática da agricultura, ficaram também conhecidos como civilizações fluviais, que fluvial vem de rio, não é isso? Então vamos lá. A Mesopotâmia. Mesopotâmia, a palavra, ela tem uma origem grega, que significa terra entre rios, Meso, meio, pótamo, rios, em referência aos rios Tigre e Eufrates, onde os reinos da Mesopotâmia se desenvolveram. As terras férteis e o acesso fácil ao território atraíram várias populações de línguas e culturas diferentes. Por toda a Mesopotâmia formou-se um grande número de cidades independentes, algumas delas consideradas as mais antigas da história. Essas cidades frequentemente guerreavam pelo domínio de uma região ou contra invasores. Assim, guerras, conquistas e invasões, bem como um intenso intercâmbio de culturas, marcaram a história desses povos mesopotâmicos. Vamos falar um primeiro povo mesopotâmico, os Sumérios. Os Sumérios, eles foram um dos primeiros povos a ocupar a Mesopotâmia. Eles se estabeleceram no sul, nas proximidades do Golfo Pérsico. Golfo, para quem não sabe, é essa reentrância do mar. É um termo utilizado na geografia para definir a parte do mar que penetra nas terras, cuja abertura é extremamente larga. Geralmente é um lugar privilegiado para se ocupar, para se habitar, porque são zonas rodeadas por terra, protegidas contra as correntes marítimas, tornando um importante meio de transporte de embarcações e de pesca. Então, por isso, ficou fácil as civilizações mesopotâmicas se estabelecerem naquele local. Acredita-se que os sumérios tenham construído os primeiros canais de irrigação, obras que possibilitavam transportar as águas dos rios para as áreas mais secas. É provável que eles também tenham inventado a roda e o arado, ferramentas importantes para a agricultura. As primeiras cidades da região que a gente tem conhecimento foram Eridu, Ur, Nippur e Uruk. Cada uma delas tinha uma organização independente com seus próprios governantes e leis. Por isso a gente chama de cidades e estado. Essas cidades e estados, por quê? Porque elas eram independentes. Então, além de cidades, tinham uma autonomia administrativa. Voltando à questão da cultura. A criação da escrita entre 4.000 anos e 3.200 anos antes de Cristo foi outro grande feito dos sumérios. Com uma haste de junco de ponta afiada, eles faziam pequenas inscrições em blocos de barro. Os primeiros símbolos escritos pelos sumérios eram pictogramas e lembravam a forma das coisas que eles representavam. Com o tempo, esses símbolos tornaram-se mais simples e passaram a se expressar ideias. Como essas figuras tinham uma forma de cunha, esse tipo de escrita ficou conhecido como cuneiforme. Então, eles pegavam uma tábua de argila, o barro, e faziam as inscrições ali. As inscrições no início eram desenhos. Posteriormente, eles foram substituindo por símbolos, então era uma escrita muito interessante. Até hoje nós temos alguns resquícios dessa escrita no Museu do Louvre, na França. No início, a escrita era utilizada para facilitar a contabilidade, controlar a circulação de produtos, fiscalizar os recebimentos, pagamentos realizados pelos templos e palácios. Com o tempo, a escrita passou a ser utilizada também em textos religiosos, contratos, declarações reais, poemas.
Então, por aí a gente vê a importância da escrita para o desenvolvimento desses povos. Os acádios. Por volta de 2.200 anos antes de Cristo, os sumérios foram dominados pelos acádios, que era um povo semita, vindo da região central da Mesopotâmia. Seu líder, o Sargão I, comandando um exército eficiente, foi o responsável pela união das partes sul e central da Mesopotâmia. Ao centralizar o poder e a administração das duas regiões, Sargão fundou um dos primeiros impérios da história, o Império Acádio, com capital em Ágade. Ao dominar os sumérios, Sargão permitiu que os vencidos mantivessem seus costumes. Assim, algumas das práticas sumérias foram incorporadas pelos acádios. Foi o caso da língua acadiana, que adotou os caracteres cuneiformes criados pelos sumérios, inclusive aquela escrita. Contudo, as rivalidades e lutas internas enfraqueceram o Império Acádio, que acabou não resistindo às invasões dos Elamitas. Originários do Planalto iraniano, os Elamitas dominaram a região por mais de 100 anos. O Reino da Babilônia. Por volta de 1900 anos antes de Cristo, as regiões de Sumer e Acade foram invadidas e dominadas pelos Amoritas, povo que vinha da Arábia. Eles fundaram a cidade da Babilônia, que se tornou a capital do primeiro Império Babilônico. Então, quando a gente fala de primeiro Império Babilônico, a gente tem que ter em mente os Amoritas. O rei babilônico mais conhecido foi o Hammurabi, que conquistou e unificou quase toda a Mesopotâmia. Durante o seu governo, aconteceu ali em 1792 a 1750 a.C., Hammurabi reuniu as leis em vigor na época em um único código, que ficou conhecido como o Código de Hammurabi. Esse conjunto de leis registradas em escrita cuneiforme é considerado o primeiro código legal escrito. Uma de suas leis mais conhecidas é a Lei de Talião, que se baseava no princípio do olho por olho, dente por dente, ou seja, o culpado deveria receber um castigo equivalente ao dano causado à vítima. Era uma lei até bem dura, né, gente? A gente poderia pensar uma lei bem cruel. Por quê? Porque até às vezes a pessoa que não tinha participação direta no resultado daquilo que ela fez, ela sofria uma punição bem rígida. Por exemplo, se o médico tratou com uma faca de metal a ferida grave de um homem e lhe causou a morte, ou lhe inutilizou o olho, as suas mãos serão cortadas. Imagina, o médico está trabalhando, cometeu um erro e sua mão é cortada. Ou um construtor fizer uma casa e essa não for sólida e acabar matando o dono, o construtor será morto. Então eram leis bem rígidas. Mas era um tipo de avanço também. Por quê? Que impedia que as pessoas também fizessem justiça com as próprias mãos. Durante o governo de Hammurabi, a Babilônia tornou-se um dos maiores centros comerciais do mundo antigo. Após sua morte, muitas revoltas populares se enfraqueceram e dividiram o império, facilitando invasões externas. Enquanto o Império Babilônico se enfraquecia, no norte os assírios se fortaleciam. Então é o novo povo que a gente vai falar agora, os assírios. E eles expandiam seus domínios. Por volta de 1200 anos antes de Cristo, os assírios já haviam dominado praticamente toda a Mesopotâmia. Os assírios desenvolveram estratégias de guerra e armas muito eficientes que foram essenciais no processo de expansão de seus territórios. Como vários outros impérios da antiguidade, os assírios eles reprimiam com grande violência os povos que resistiam ao seu domínio. Mas os assírios eles ficaram muito conhecidos principalmente por causa da sua crueldade, Porque eles sobreviviam de quê? Da guerra. Porque eles evitavam uma região pobre, um território pobre. Então, eles precisavam desenvolver táticas e armas de guerra eficientes, e para guerrear e para sobreviver da guerra. E eles justificavam a conquista de terras, escravização de povos, dizendo que faziam isso para contentar Assur, que era o principal deus deles. Eles transformaram a guerra em uma fonte de obtenção de riquezas, que eram tomadas dos vencidos. Mas eles foram conhecidos principalmente por causa da crueldade, porque eles cortavam os dedos, mãos, orelhas dos prisioneiros para poder desencorajar a resistência e abalar a moral do inimigo. Contudo, por volta de 610 a.C., os assírios foram derrotados pelos caldeus, um povo que habitava a região central da Mesopotâmia. Os caldeus eles estabeleceram na cidade da Babilônia e fundaram o segundo Império Babilônico. Então, quando a gente fala primeiro Império Babilônico, nós estamos pensando nos Amoritas. Quando a gente fala do segundo Império Babilônico, nós estamos pensando nos caldeus. O novo Império da Babilônia ele atingiu seu apogeu durante o governo de Nabucodonosor, um governante que mandou construir muralhas, templos, torres, portais, palácios que transformaram a Babilônia em uma das cidades mais ricas e belas da época. Sob o governo de Nabucodonosor II, os limites do império expandiram-se.
Contudo, após sua morte, os sucessores não conseguiram manter a unidade do território. O segundo Império Babilônico, o único dos grandes impérios da Mesopotâmia, foi conquistado pelos persas em 539 a.C. Esse segundo Império Babilônico ele é muito conhecido devido exatamente às informações repassadas pelo judaísmo, né, no Antigo Testamento da Bíblia, onde é citada a dispersão dos judeus, né, pelos babilônicos, que arrasaram Jerusalém em 586 a.C., prendendo milhares de judeus e forçando-os a marchar como escravos para a Babilônia. Então, basicamente, gente, em relação aos povos da Mesopotâmia, a gente sabe exatamente isso. Em relação à economia e sociedade, nós podemos dizer que existe uma unidade mais ou menos geral. Com exceção dos assírios, para quem a guerra era a maior fonte de riqueza, como eu disse, os povos da Mesopotâmia dedicavam-se principalmente à agricultura, à pecuária e ao comércio. Eles aproveitavam as águas do rio Tigre e do Eufrates, cultivando cereais como trigo, centeio, cevada, legumes, frutas e várias espécies. Criavam bois, usavam também os animais como animais de tração, ou seja, puxando o arado para a terra, jumentos para o transporte de cargas, carneiros para poder extrair a lã, por exemplo. Os documentos que a gente tem da época comprovam que o comércio da Mesopotâmia com outras regiões era intenso. As caravanas dos mercadores mesopotâmicos percorriam distâncias enormes, levando para outras regiões cereais, lã, tecidos e trazendo de volta diferentes tipos de mercadorias. Por exemplo, do Egito, da Índia. Quase todo o comércio era à base de troca. Mas para facilitar essa troca em longa distância, eles usavam pequenas barras de ouro, prata ou cobre como moeda. A sociedade suméria era hierarquizada, o rei era visto como servidor do deus, ou seja, ele estava no topo da pirâmide, o que dava a ele um grande poder. Abaixo dele vinham os comerciantes, os nobres, os funcionários do governo, os militares, os artesãos especializados, os camponeses e os escravos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão podem deixar nos comentários, que vai ser um prazer esclarecer e ajudá-los a entender um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, até a próxima aula.